Olá, aqui é o professor Ellison e agora nós vamos iniciar uma série de 2 vídeos sobre álgebra. O objetivo aqui é que nós possamos ensinar álgebra de uma forma um pouco mais intuitiva, ao invés de um acumulado de regras que várias pessoas acabam tendo dificuldade de aprendê-las ao longo do tempo. Então, como que a álgebra é ensinada hoje em dia? A grande maioria de nós aprende matemática com regras como: passa um número dividindo para lado igual, corta em cima, corta embaixo, multiplica em cruz, passa para lado igual e o número troca de sinal. Ou seja, tais conceitos, essas regras, elas não são nada intuitivas. Mesmo dando certo se usadas corretamente, muitas pessoas ficam com dúvidas de quando aplicar cada regra em cada momento. E eu acredito que isso acaba prejudicando o ensino de muitos alunos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para nós vermos uma maneira muito mais lógica de aprendermos álgebra. Vejamos alguns conceitos básicos nesse vídeo 1 e a álgebra propriamente em si nós veremos no vídeo 2. A partir de agora, nós iremos ver algumas regrinhas básicas que a maioria das pessoas já sabe, mas que nós iremos aplicar lá no vídeo 2 quando formos trabalhar com a álgebra propriamente dita. Então vamos ver algumas operações relacionadas aos números 1 e 0. Primeiro, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Qualquer número dividido por 1 também dá ele mesmo. Um número somado a zero dá ele mesmo. Um número subtraído de zero dá ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo dá 1. E um número subtraído dele mesmo dá zero. Se você está pensando o que isso tem a ver com álgebra, espere chegarmos no vídeo 2 para você ver como iremos aplicar esses conceitos básicos. Bom, um outro tema importante é a multiplicação de frações. Primeira coisa que temos que saber é que quem está em cima na fração multiplica quem está em cima, quem está embaixo multiplica quem está embaixo, e quem está em cima é dividido por quem está embaixo. Quem está em cima é o numerador, quem está embaixo é o denominador, mas não vamos ficar aqui pensando nesses conceitos. Vemos que 10 e 3 estão em cima, então eles podem ser multiplicados, o que dá 30. 3 e 5 estão embaixo, então eles podem ser multiplicados, o que dá 15. E quem está em cima pode ser dividido por quem está embaixo. 30 dividido por 15, 2. Também poderíamos resolver essa mesma multiplicação fazendo 10 dividido por 5, 2. 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1, dá ele mesmo. Veja que não existe uma regra aqui. Basta que apenas quem está em cima a gente multiplique, quem está embaixo eles multipliquem entre si, e os números que estiverem em cima no denominador sejam divididos por quem estiver embaixo. Bom, seguindo adiante, veremos o sinal de igualdade. Para muitos, esse sinal de igual, ao longo do tempo, vira como se fosse uma cerca. Os números passam por cima, trocando de sinal, ou os números passam por baixo, dividindo ou multiplicando. O sinal de igual significa que, se 5 mais 2x é igual a 10, 10 é igual a 5 mais 2x. Veja que eu não preciso fazer operação alguma de passar para lá e passar para cá, se eu sei que esses dois termos são iguais. Se 5 mais 2x é igual a 10, 10 é igual a 5 mais 2x. Tendo consciência sobre o sinal de igualdade, a álgebra vai ficar muito mais simples, porque vamos ter a noção de que as operações que fazemos na equação têm que respeitar esse sinal de igualdade. Qualquer operação que eu faça de um lado, eu devo fazer o equivalente do outro para que o sinal de igual permaneça verdadeiro. Bom, soma e subtração. Em uma soma ou subtração, não importa a ordem dos números, o importante é o sinal de cada número. Aqui é apenas um lembrete que cada número tem um sinal na frente. Esse 10, costumeiramente não colocamos nada porque o sinal aqui é positivo. Aqui o 5 é positivo e o 8 é negativo. Então, fazendo 10 mais 5 menos 8, chegamos a 7. Também poderíamos fazer da seguinte maneira: 10 menos 8 mais 5 é igual a 7. Veja que respeitamos o sinal do menos 8. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acabam somando o 8 com 5, 13,
e fazem 10 menos 13 e o resultado daria menos 3, o que estaria errado. Então, cada número tem seu próprio sinal e é isso que deve ser considerado. Por último, então vemos aqui que o menos 8 mais 5 mais 10 também daria 7. Veja que não importa a ordem dos números, o que importa é que nós mantenhamos os sinais deles. Vamos ver algumas operações que mantêm a igualdade. Adição. Vamos considerar que esse desenho signifique uma balança em que temos uma bolinha verde de um lado e 2 quadradinhos do outro, e que ela está equilibrada, ou seja, o peso da bolinha verde é igual ao peso dos 2 quadradinhos verdes. Então, se os pesos são equivalentes, eu poderia, então, fazendo uma analogia com equações, dizer que o peso da bolinha verde é igual ao peso dos quadradinhos verdes. Na adição, significa que se eu somar de um lado da balança um triângulo roxo, do outro lado da balança eu vou ter que colocar o mesmo valor. E por que isso? Para respeitar a igualdade. Se eu quero que essa balança se mantenha equilibrada, se eu adicionar de um lado, eu adiciono do outro. Em termos de equação, isso significa que se eu tenho uma equação 10 é igual a 5 mais 2x, e eu quiser adicionar 200 de um lado da igualdade, eu também devo adicionar 200 do outro lado. Na questão de subtração, a ideia é a mesma. Se eu tirar esse triângulo roxo de um lado, eu obviamente teria que tirar do outro. Para quê? Para que eu mantenha a igualdade. Olhando isso em forma de equação, significa que se eu partir novamente dessa equação 10 é igual a 5 mais 2x, ao subtrair um número de um lado da igualdade, eu necessariamente tenho que subtrair o mesmo número do outro lado para que eu mantenha o quê? Para que eu mantenha a equação em igualdade. Ao contrário da adição e subtração, a multiplicação é um pouquinho diferente. Se eu partir do mesmo pressuposto que o peso do círculo verde é igual ao peso dos quadrados verdes, se eu multiplicar por 2 o peso da bolinha verde, eu tenho que multiplicar por 2 o peso de todos os outros elementos que estiverem na balança. Mesmo se houvesse um outro elemento aqui na balança da bolinha verde, eu também teria que dobrá-lo de valor. Para quê? Para que eu fique com o mesmo peso em ambos os lados e eu possa respeitar o sinal de igualdade. Vamos ver isso em forma de equação. Mais uma vez, partindo do 10 igual a 5 mais 2x, se eu multiplicar o número 10 por 2, para que o sinal de igualdade ainda seja respeitado, eu preciso multiplicar por 2 todos os termos da equação. E nós vamos definir aqui termos como todos os elementos que estejam separados por um sinal de mais ou de menos. E o último caso é o da divisão. Se eu parto do início e eu tenho duas bolinhas que têm o mesmo peso do que 4 quadradinhos, se eu dividir ao meio, para manter a igualdade, eu devo dividir ao meio todos os elementos. Em uma equação, isso significa que se eu partir da equação original, ao dividir o 10 pelo 2, eu deverei dividir todos os outros termos por 2. Mais uma vez lembrando por que eu faço isso, para que nós mantenhamos a igualdade da expressão. Bem, pessoal, esse é o fim da aula 1. Na aula 2, então, partiremos desses conceitos estudados no vídeo 1 e iniciaremos o nosso estudo sobre álgebra.